Oi, pessoal, tudo bem? Então, conforme proposto para esse módulo 4, no nosso primeiro encontro, eu vou resolver com vocês algumas questões relacionadas à concentração. Esse tópico a gente abordou no módulo 3, e para poder fixar um pouco mais esse conteúdo, eu vou resolver com vocês esses exercícios, certinho? Bom, então, o primeiro exercício que eu vou resolver com vocês é uma questão da Estadual de Minas Gerais, que diz o seguinte: o dicromato de potássio, fórmula molecular K2CR2O7, é um sal alaranjado muito solúvel em água. O quadro a seguir apresenta a massa de dicromato de potássio e o volume de 4 soluções aquosas desse sal. Então, nós temos a solução 1, 2, 3 e 4. Sendo que na solução 1, a gente tem 3 gramas do dicromato de potássio em 100 ml de água. Na solução 2, são 3 gramas desse sal em 600 ml de água. Na solução 3, são 6 gramas do dicromato de potássio em 100 ml de água. E na solução 4, 6 gramas do sal em 400 ml de água. Lembrando que soluções aquosas, gente, são aquelas soluções em que um determinado soluto ele é dissolvido em água, certo? Dessa forma, forma uma solução aquosa. Então, para a gente poder interpretar as opções que a gente tem aqui, né, que pergunta aqui, sobre essas 4 soluções, é correto afirmar que vamos calcular a concentração de cada uma dessas soluções, para poder nos ajudar a interpretar, então, qual das opções é a verdadeira. Lembrando que a concentração de uma solução está relacionada com a quantidade de soluto, né, de uma substância, no volume total de uma solução. Então, é massa de soluto em um volume de solução, o volume total da solução, tá? Então, vamos calcular a concentração de cada uma dessas soluções. Aqui tem um videozinho que eu mostrei para vocês, qual que é a formulazinha para a gente poder achar a concentração. Vamos seguir aí. Bom, no caso da solução 1, lembrando que C é a concentração. A concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Nesse caso da solução 1, a concentração vai ser, então, 3 gramas de dicromato de potássio, dividido por 100 ml de água. E a gente vai ter, então, uma concentração de 0,03 grama por ml, tá? A concentração tem como unidade massa dividida pelo volume. Nesse caso, a massa está em grama e o volume em ml. É importante prestar atenção nisso. Na solução 2, então, seguindo o mesmo raciocínio, a concentração é massa sobre o volume, sendo que a concentração vai ser a massa do soluto, que são 3 gramas, dividido por 600 ml de água. Nesse caso, então, seguindo o mesmo raciocínio, dividindo 3 por 600, a gente vai ter um resultado de 0,05 gramas por ml. É a concentração da solução 2. A solução 3 será a concentração de 6 dividido por 100. 6 é a quantidade de cromato de potássio em 100 ml de água, tendo uma concentração de 0,06 gramas por ml. E a solução 4, seguindo o mesmo raciocínio, vai ser de 0,015 gramas por ml, que é 6 gramas de cromato de potássio, dividido por 400 ml, que é o volume total da solução, certo? Então, agora, gente, vamos ler cada uma daquelas opções e, a partir desse resultado que a gente obteve, a gente vai ver qual que é a opção correta, tá? A solução 1 é a mais diluída. Bom, diluição está relacionado com a gente acrescentar mais água, aumentar o volume da solução. Então, se ela, o certo seria a gente usar a expressão se ela é mais concentrada ou menos concentrada. Nesse caso do que a gente está estudando, porque a gente está estudando a concentração. E no caso, vamos ver aqui se ela é a mais concentrada ou menos concentrada. Ó, observando aqui, a gente vê que a menos concentrada
Na verdade, é a solução 2. Então, às vezes, a gente usa os termos, é mais diluído? Não sei se é mais diluído. Se a gente for pensar em comparar o que é mais diluído e o que é menos diluído, tem que levar em consideração se é a mesma massa. Aqui no caso, está falando que a solução não é mais diluída, não dá para saber com relação a essas duas soluções, porque tem massas diferentes. Agora, a gente sabe que aqui, entre A1 e A2, eu poderia até dizer que a solução 1 é mais diluída, é menos diluída, na verdade. A 2 é a mais diluída. Por quê? Porque tem o maior volume de água. Mas o mais correto é a gente dizer que a solução 2 ela é menos concentrada e a solução 1 é mais concentrada. Porque no volume total, eu tenho uma quantidade maior, a proporção, né, entre soluto e solvente, aqui na solução 1, ela está mais concentrada, tá? A solução 3 é mais concentrada do que a 2? Vamos voltar aqui na nossa respostinha. A 3 é mais concentrada do que a 2? Sim, a solução 3 é mais concentrada do que a 2. 0,06 grama por ml é maior do que 0,05 grama por ml. Essa é a resposta correta. Então, a letra B. Vamos continuar avaliando os outros itens, por que eles não são corretos. A concentração da solução 2 é 0,005 gramas por litro. A concentração da solução 2 é 0,005. Aí, ó, isso quase que pode induzir a gente ao erro. Porque, realmente, 0,005. Deu 0,05, professora. Mas, olha a unidade, gente. Grama por ml. A gente está calculando a concentração aqui em grama por ml, não grama por litro, tá? Se a gente for converter isso aqui em grama por litro, a gente vai ver que vai dar muito menos concentrado, tá? Isso aqui é em 1 ml, eu tenho 0,005 gramas do dicromato. Se eu for diluir isso para 1000, né, vai ficar, diluir, a concentração vai diminuir. E D, a concentração de 4 é 4 vezes maior que a de 3. Isso pode, às vezes, querer levar a gente ao erro quando você pensa que, 100 para 400, 400 é 4 vezes maior do que 100. Então, realmente, a concentração vai ser 4 vezes maior. Bom, mas será que essa proporção, a gente analisando apenas o volume, essa proporção vai ser desse jeito mesmo para a concentração? Olha aqui, a concentração da solução 4 é 0,015. Essa solução é mais concentrada do que a solução 3? Não. Na verdade, é menos concentrada. Tá certo? Então, a resposta correta é a letra B. A solução 3 é mais concentrada do que a 2. Pessoal, se tiver alguma dúvida que vocês ficaram com relação a essa questão, coloque lá no nosso fórum para a gente poder discutir. Pode mandar no meu e-mail também, mas no fórum é bacana porque outras pessoas podem participar da discussão, certo? Próxima questão, gente. Então, questão 2. É uma questão do Enem, que diz o seguinte: os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 grama por litro de álcool no sangue. Então, para cada latinha de cerveja que a gente ingere, no nosso sangue é possível detectar, né, após a absorção desse álcool, lá no nosso intestino delgado, após essa absorção, a gente vai ter no nosso sangue 0,3 gramas de álcool por litro de sangue. A tabela a seguir mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue. Então, aqui, ó, tem a tabelinha, ó, de 0,1 a 0,5,
temos os seguintes efeitos. Não tem influência aparente, ainda que com alterações clínicas. De 0,3 a 1,2 gramas por litro, é uma euforia suave, sociabilidade acentuada e queda da atenção. De 0,9 a 2,5 gramas por litro, excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade e das reações motoras. De 1,8 a 3 gramas por litro, já a pessoa apresenta confusão mental e perda da coordenação motora. De 2,7 a 4, tem estupor, apatia, vômitos e desequilíbrio ao andar. E de 3,5 a 5, a pessoa pode ter o coma cólico e, inclusive, apresentar morte. Pode morrer, né, gente? Então, o consumo de álcool tem que ser consciente. E aí, para poder, então, a gente avaliar aqui a questão. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja, provavelmente ela apresenta o quê? Então, se uma latinha de cerveja, a pessoa apresenta 0,3 grama por litro de álcool no sangue, com 3 latinhas de cerveja, quanto que vai ser, gente? Hein? Então, se uma latinha de cerveja, a pessoa apresenta 0,3 gramas de álcool por litro de sangue, o que vai acontecer? Após 3 latinhas, o que a gente observa? 3 vezes 0,3, a gente vai ter um total de 0,9 grama por litro de grama de álcool por litro de sangue, certo? Aí, voltando à nossa questão. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta. Então, vamos ver que se a gente encontrou que vai ter 0,9 grama por litro, qual que seriam os sintomas? Ó, tá aqui, ó. Até 1,2, de 0,3 a 1,2, pode ter esses tipos de sintomas. E aqui, 0,9 a 2,5 também pode ter esses sintomas aqui. Então, tem esses duas possibilidades, né, de sintomas, quando você está com 0,9 gramas por litro, porque essa concentração está dentro tanto dessa faixa de concentração, quanto dessa outra faixa. Que, no caso, pode apresentar euforia suave, sociabilidade acentuada, queda de tensão, como também já pode apresentar excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade e das reações motoras. Qual que é a letra, então, que vai melhor descrever, né, esses sintomas? A, queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras? Já tem queda de atenção, sim. De sensibilidade e das reações motoras, sim. Então, a letra A, a gente já viu que ela corresponde à nossa resposta. Vamos ver os outros itens para a gente poder ver por que não pode estar certo. B, aparente normalidade, mas com alterações clínicas. Não, a gente viu que essa aqui, aparente normalidade, mas com alterações clínicas, está nessa faixa de concentração e 0,9 grama por litro já ultrapassou essa faixa que é até 0,5. Confusão mental e falta de coordenação motora. Bom, a parte de confusão mental já é uma concentração maior, que é confusão mental e perda de coordenação motora. Já está aqui a partir de 1,8 grama por litro, que é o dobro da concentração que a gente observou aqui. Ainda não está dessa forma. Estupor e risco de parada respiratória. Não, estupor e riscos de morte a gente via a partir de 2,7 gramas por litro. Né? Então, tá nessas duas faixas de concentração. Então, a nossa resposta é a letra A.
queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras. Certinho, gente? Bem facinho, né? E a outra questão, por último, a questão 3 é uma questão que caiu na Unicamp e que diz o seguinte: quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, ó, tá vendo essas questões envolvendo bebidas alcoólicas estão em alta, né? Cai bastante. Quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, cerca de 90% do álcool ingerido é absorvido no trato digestivo na primeira hora. Então, bebeu. No intervalo até após uma hora que a gente bebeu, 90% do álcool já é absorvido. Esse álcool, ele passa para a corrente sanguínea, ele vai ser metabolizado no fígado. Sua eliminação, no entanto, leva muito mais tempo. E é isso que torna ilegal uma pessoa dirigir nessa condição, que demora o álcool sair do seu organismo. Enquanto o álcool não sai do nosso organismo, ele está agindo no nosso sistema nervoso. Então, alterando a nossa habilidade de raciocínio, aqueles sintomas todos que nós vimos no quadro anterior. O gráfico abaixo mostra a concentração média de álcool no sangue em função do tempo, após um consumo rápido de 1, 2, 3 e 4 doses de um destilado. Então, aqui, com uma dose, aí mostra aqui a concentração do álcool no sangue. Com 2 doses, com 3 doses e com 4 doses. Certo? Então, com uma dose, aqui no período até completar uma hora, antes de uma hora, na verdade, nós temos aqui 20 miligramas de álcool por litro de sangue. Com 2 doses, em menos de uma hora, a gente já tem aqui um pouco mais de 40 miligramas de álcool por litro de sangue. Na terceira dose, então tudo isso em menos de uma hora, né? Se eu tomar uma terceira dose em menos de uma hora, eu vou ter 60 miligramas do álcool por litro de sangue. Isso aqui é tudo hipotético, né, gente? Porque a gente viu naquele exemplo anterior que esse tipo de concentração que já pode causar problemas para as pessoas, né, de saúde. E na quarta dose, 80 miligramas de álcool por litro de sangue. Aí, a partir desse gráfico, pergunta-se o seguinte: de acordo com o gráfico, se uma pessoa ingere 4 doses de destilado, após quanto tempo a velocidade de metabolização do álcool será maior que a velocidade de absorção para a corrente sanguínea? Explique. Então, olha só, a pessoa tomou uma dose. Então, olha só, acompanha aqui com a setinha que eu estou mostrando. Uma dose. Ó, vai aumentando a absorção. Esse gato está mostrando o aumento da absorção do álcool no sangue. Ó, chegou aqui em cima, é o pico máximo de absorção. A partir, isso na primeira dose, que é essa curva roxa. A partir desse ponto, desse pico, começa a diminuir a quantidade de álcool no sangue, ou seja, o metabolismo, a metabolização desse álcool está mais rápida do que a absorção, por isso que está diminuindo a quantidade de álcool no sangue. E se a pessoa para de beber, né? Que se ela continuar bebendo, o organismo está metabolizando, só que aí a absorção também vai aumentar. Então, olha só, aqui, só que no caso da letra A, perguntou se uma pessoa gera 4 doses. Então, vamos lá no gráfico, no pico de 4 doses. Aqui, 4, que é essa curva verde. Após quanto tempo que a velocidade da metabolização vai começar a ser mais rápida, ou seja, começa a diminuir a quantidade de álcool no sangue. Ó, qual que é, onde é que começa a diminuir? No período de 1 hora. Por quê? Porque a partir de 1 hora, a gente vê que em 1 hora, a quantidade de álcool no sangue está no máximo, ou seja, absorveu o álcool, 90% do álcool que falou que foi ingerido já foi absorvido. Só que aqui está o máximo de absorção e aí, a partir desse ponto começa a diminuir a quantidade de álcool no sangue. Isso porque então esse álcool está sendo metabolizado. Então, responder a pergunta,
Após quanto tempo a velocidade de metabolização do álcool será maior que a velocidade de absorção? Após 1 hora. Porque após esse período, a gente observa uma diminuição da concentração de álcool no sangue, porque está acontecendo a metabolização desse álcool lá no fígado, diminuindo a concentração de álcool no sangue. Certo, gente? Ficou claro? Letra B. Um teste de bafômetro realizado 2 horas após a ingestão de destilado acusou a presença de 0,019 miligramas de álcool por litro de ar expirado pelo condutor. Considerando essas informações e as contidas no gráfico, determine quantas doses de destilado o condutor havia ingerido e justifique. Aí aqui nos dá a informação de que a proporção de concentração de álcool, né, no sangue e do ar que é expirado é que aquele que a gente expira, quando a gente expira aquela concentração que mostra no bafômetro, ela é 2.300 vezes menor do que a concentração no sangue, ó. A concentração no sangue, a proporção é de 2.300 para 1, ou seja, a concentração no sangue é 2.300 vezes maior do que aquele valor que mostra no bafômetro, certo? E aí quer saber o seguinte, aqui tá falando que quando a pessoa fez lá no bafômetro, deu esse valor aqui, ó, 0,019 miligramas de álcool por litro. Isso quer dizer que no sangue vai ter quanto, hein, gente? Vamos fazer aqui a nossa continha? Se eu sei que a proporção de concentração de álcool no sangue é 2.300 vezes maior do que aquele que a gente expele no bafômetro, e aí, quando a pessoa fez o teste no bafômetro, deu 0,019, foi isso mesmo que deu? 0,019, isso. 0,019. Então, eu sei que no meu sangue vai ser 2.300 vezes maior a concentração. E isso dá um valor que eu já fiz a minha colinha aqui, que eu vi quanto dá a concentração, eu já fiz essa continha, e dá 43,7 miligramas por litro, tá? Por que eu sei que é miligrama por litro? Porque essa concentração aqui foi dada em miligrama por litro. Gente, tem que estar sempre atento à unidade, viu? Lembra daquela questãozinha primeira lá que o número 0,005 era igualzinho, mas se a gente não tivesse prestado atenção na unidade, a gente poderia ter errado a questão, tá? Então, 43,7 miligramas por litro. Tá, e por que eu tô fazendo esse cálculo mesmo? Porque a letra B está perguntando que, considerando essas informações, determine quantas doses que a pessoa tomou. Então, eu sei que no sangue dela tem 43,7 miligramas por litro, que é e eu fiz essa conta porque aqui nesse gráfico está mostrando a concentração no sangue, não está mostrando a concentração do bafômetro. E a gente viu que o valor da concentração do bafômetro, ela é diferente do que tem no sangue, que ela é muito menor. E aqui nesse gráfico está mostrando para a gente a relação entre concentração de álcool no sangue e tempo após a ingestão desse álcool. Então, agora vamos ver aqui, onde que a gente vai ver esse período de após 2 horas, cadê, né, 2 horas, ó, quantas dão, cadê, estava perguntando aqui, aqui, do que ele fez o teste 2 horas depois, então, com 2 horas depois que a pessoa tomou o álcool, onde que a gente vai ver aqui 43,7 miligramas de álcool, vai ser bem aqui, ó, por volta aqui desse valor, 40, um pouquinho aqui acima, que corresponde a 3 doses de destilado. Certo, gente? Então, essa pessoa, a gente pode determinar que ela tomou 3 doses de destilado, porque uma vez que a concentração de álcool no seu sangue corresponde a 43,7 gramas, após 2 horas de ingestão, o gráfico está mostrando para a gente, então, que essa pessoa ingeriu 3 doses de destilado. Ficou claro, gente?
Então, vocês agora refaçam essas questões, tentem fazer vocês sozinhos em casa, para ver se vocês conseguem fazer. E aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, pessoal, com relação a essas questões, teremos mais exercícios resolvidos a seguir. Beijinhos para vocês e tchauzinho!